Olá, empresário. Tem um tempinho aqui comigo. Vamos rever alguns conceitos, alguns comportamentos, atitudes com relação à sua área financeira. Por quê? Porque é muito importante você entender para aprender junto comigo quais são as suas fraquezas e onde você tem que ajustar. Eu costumo dizer o seguinte, ou melhor, a medicina hoje, ela está muito focada, muitos profissionais estão focados não só em atendimento, e sim na prevenção. Prevenir doenças é muito importante para que você não faça o quê? Você não, amanhã ou depois você não tenha um problema de saúde e tenha que, muitas vezes, atrapalhar a sua vida familiar, a sua vida profissional, né? A sua vida financeira. Então, se você faz uma prevenção na sua saúde, o que vai acontecer? Você vai evitar de ter várias outras complicações. A mesma coisa é a área financeira. Então, a área financeira, você não consegue ter resultados a curto prazo se você não começar a trabalhar de forma preventiva. Então, hoje, muitos empresários que eu tenho conhecimento, que eu já pude participar de alguns encontros de pequenos e médios empresários, e também pela minha experiência com grandes empresas, empresas nacionais e internacionais, eu consegui identificar uma grande diferença. Que diferença é essa? A diferença entre o pequeno empresário e a diferença entre o grande empresário. O pequeno empresário, 90% do que eu tive, do que eu participei, do que eu conversei, que eu tive como experiência, a área financeira, ela passa a ser segundo, terceiro até o quarto plano. Eles se preocupam muito mais em vender, em faturar, do que em cuidar do seu próprio dinheiro. E aí, muitas vezes, eles chegam para mim e falam, eu não sei o que está acontecendo. Eu faturo, estou aumentando o meu faturamento, mas no final as contas não fecham. Eu não consigo fechar e pagar todas as minhas despesas. Quando não, eu estou gerando mais despesas ainda. Por quê? Porque não sabem gerar recursos. E muitas vezes também, ou melhor, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês pensem sobre isso. Qual é o seu propósito enquanto empresário? É satisfazer as suas necessidades pessoais ou fazer com que a sua empresa prospere? Por que essa pergunta? Porque se você realmente não tiver clareza na resposta, a sua empresa vai sofrer e muito. Na realidade, todos nós temos os nossos desejos pessoais. E quando somos empresários, a gente tem um outro propósito, que é fazer com que a nossa empresa cresça e prospere. Mas a gente não pode fazer uma balança que pese mais para um lado do que para o outro. Então, o que eu encontro muitas vezes quando eu participo de alguns encontros com pequenos empresários? A parte da satisfação pessoal, ela está muito mais, como é que eu posso te dizer? Tem muito mais ênfase. E a empresa ela fica no segundo plano. E isso acontece o quê? Muitas vezes a empresa termina não prosperando ou até mesmo fechando. Por quê? Porque não sabem cuidar da sua área financeira. Então, essa parte é muito importante e eu estou aqui para dar pequenas dicas para vocês cuidarem melhor da área financeira, da gestão de recursos da sua empresa. Então, o que eu posso dizer? O que se espera? Né? O que se separa de uma empresa reativa para líderes de mercado? Porque essas empresas, elas administram os seus recursos e fazem com que os seus recursos financeiros gerem mais recursos. Essa é uma grande diferença. Então, porque eles trabalham de forma estratégica, de forma inteligente. Eu costumo dizer o seguinte, alguns empresários, vou dar outros exemplos. Por exemplo, eu sou um excelente cozinheiro. Sou um excelente chefe de cozinha. E aí eu desejo abrir um restaurante que tem a minha marca, que tem o meu, né, tem o meu toque. E aí eu abro o restaurante, me preocupo muito com a parte, né, a parte de aparência, de detalhes, para mostrar como eu gosto, o que eu quero entregar. E aí eu monto toda uma estrutura com cardápios, com pratos bonitos, tiro foto, trabalho com marketing, faço todo o trabalho. Só que não cuido da área financeira e não coloco também ninguém que tenha essa especialização para cuidar da área financeira. E aí eu começo a investir no meu negócio
e não estou preocupado com o meu caixa, não estou preocupado com o meu fluxo de caixa. O que acontece? Daqui a pouco você se surpreende. Por quê? Você deixa de pagar fornecedor, você deixa de pagar funcionário, você começa a ter problemas financeiros. Por quê? Porque você não fez uma gestão eficiente do seu recurso. Você não fez com que o seu capital de giro trabalhasse a seu favor. Então, por isso é muito importante trabalhar de forma inteligente. Então, a gestão estratégica financeira de uma empresa é muito mais do que apenas controlar custo e acompanhar relatórios. E uma coisa eu te falo, também já tive experiência de encontrar grandes empresas de onde o empresário ele apresenta 1001 relatórios. Só que ele não consegue interpretar esses números. Ele não sabe nem para que servem esses relatórios. E aí fica com bastante informação, bastante dados, mas não sabe gerir, não sabe extrair desses números informações importantes para o seu negócio. Então, além disso, você tem que saber alocar os seus recursos de forma inteligente, otimizar os seus processos e garantir que não só você, mas que toda a sua empresa trabalhe a seu favor. Trabalhe ao favor da sua empresa. E aí a gente fala um pouco aqui sobre o planejamento orçamentário. Faz toda a diferença para a sua empresa. Como iniciar um planejamento orçamentário e por que ter um planejamento orçamentário? Ele é importante, ele vai te dar o termômetro, ele vai te dar a orientação, ele vai te dar o farol, ele vai te induzir, ele vai te informar onde e como você deve corrigir, melhorar, antecipar, criar cenários. Então, é importante você ter um planejamento orçamentário para a sua empresa. É fácil fazer um planejamento orçamentário? Não. Mas é possível. Vai ser eficiente o primeiro? Não. Vai ter diferenças, vai precisar de tratamento, vai precisar de constantes melhorias. Mas o importante é você colocar na cabeça o seguinte: eu não vou sair do 0 para 100%, mas eu vou sair do 0 para 30%. Uma nova revisão vai para 50%, com a nova revisão para 80%. E aí você vai melhorando a cada dia, a cada passo, o seu planejamento orçamentário. Tá, Vanderleia, como eu faço? Quais são os meus primeiros passos para desenvolver um planejamento orçamentário? Vamos começar da seguinte maneira: você vai listar tudo. Primeiro, você vai listar todas as suas despesas, tanto pessoais quanto da sua empresa. Você vai colocar água, luz, condomínio, impostos, IPTU, aluguel, salários, fornecedores, tudo que você precisa pagar, você vai relacionar. Ah, mas cada mês tem um valor. Coloca uma média. Analisa e coloca uma média. Depois, você vai relacionar as suas receitas. De preferência, você vai analisar o seu histórico. Então, suas receitas aí em 6 meses, em 12 meses. E aí você vai colocar o seguinte: eu quero crescer, tá? Mas eu quero crescer de que forma? Ah, eu vou melhorar, aumentar o preço, vou refazer a precificação, eu vou reduzir os custos, eu vou investir em marketing, eu vou trazer um novo produto, mudar, aumentar a minha empresa, eu vou trabalhar em outro estado. Então, você vai analisando e vai verificar o que você precisa para crescer a sua receita. No mínimo, Vanderleia, não tem muitas informações. Então, coloca a margem de crescimento que você já conhece. No mês de janeiro, eu costumo faturar 1 milhão. No mês de fevereiro, eu já costumo faturar 400, 500. E vai colocando aquilo que você tem de experiência. Se você não tem outras informações. Depois, você vai definir as suas, ou melhor, vai listar a sua inadimplência, quanto você deixou de receber, quem deixou de te pagar e o que você vai fazer para receber esse dinheiro. Também você vai listar as suas contas a pagar, ou seja, o que você deixou de pagar, né? O que você está devendo? Devendo de comissão, devendo de cartão de crédito, de empréstimos, toda a sua dívida você vai ter que relacionar para você projetar essa dívida também no orçamento. Área comercial e de marketing. É importantíssimo você ter verbas para essa área. Por quê? Se você quer fazer com que o seu produto seja conhecido, alcance o perfil, persona, você consiga que o mercado te conheça, você tem que investir em marketing, você tem que investir numa boa equipe comercial. Então, você tem que definir um valor para essa etapa também, para você projetar.
Outra parte que você precisa definir, investimentos. A máquina que eu uso na minha empresa, os computadores já estão ficando ruins, eu preciso trocar de computador, ou eu preciso trocar um fogão, se você for dono de um restaurante, eu preciso trocar um ar-condicionado. Você vai listar, vai fazer uma pesquisa na internet de mercado, quanto seria para investir para comprar esses objetos. Outro passo é uma reserva. Reserva é muito importante. Ela serve para vários motivos. Primeiro, você não precisar tomar dinheiro e recursos de terceiros e aumentar ainda mais as suas despesas. Segundo, você pode ter uma reserva para um momento de crise e poder cuidar, trabalhar, melhorar a sua empresa e a sua empresa não sofrer tanto. E terceiro, você pode, amanhã ou depois, também investir no crescimento da sua própria empresa, com treinamentos, contratações de novos profissionais, contratações de consultorias, de mentorias. Hoje, o empresário ele precisa aprender com pessoas que têm conhecimento, buscar novos conhecimentos, ter um network, viajar, participar de palestras, participar de convenções, isso é muito importante. Ter uma verba para isso. E também, quando a empresa não faturar aquilo que você está esperando, você conseguir honrar com seus compromissos. Então, todas essas fases são importantes para um planejamento. Você pode projetar o mesmo valor, se você não tem muita habilidade, para os 12 meses. Projeta toda a linha. Coloca janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro e coloca lá. Aluguel nos 12 meses. Combustível nos 12 meses. Folha de pagamento nos 12 meses. Impostos nos 12 meses. E aí você vai ter despesas e receita e resultado. Já é o primeiro passo para você começar a trabalhar o seu planejamento orçamentário. Aí o outro passo importantíssimo é o monitoramento, porque também não adianta você fazer um planejamento e ele ficar na gaveta. Não vai servir para nada. Então você tem que mensalmente fazer o D para conferir o que aconteceu com o que você projetou e ver a diferença. E aí, nesse análise, você vai interpretar de que forma, onde eu errei, o que eu preciso melhorar, o que eu acertei, o que eu não vi, o que eu não percebi, o que eu posso ajustar. Vou dar um exemplo. Você é chefe, você tem um restaurante e você fez lá em janeiro uma ficha técnica para um prato, os seus pratos do seu cardápio, certo? E aí, quando chega mais ou menos em abril, você percebeu que o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que antes era 40% sobre a margem da sua receita, passou a ser 50%. Aí já te alerta, tem algo de errado. Quais são as minhas atitudes e comportamentos diante dessa informação? Primeiro, vou buscar novos fornecedores? Estou tendo muito desperdício? Tenho que controlar os meus insumos? A minha equipe está trabalhando perfeitamente? Ou a gente está perdendo muito, tendo desperdício? Ou o meu preço já não está baixo? Será que eu não preciso revisar a precificação? Ou como está o meu concorrente? Será que o meu concorrente não está com preço melhor e eu preciso melhorar o meu preço? Então, assim, são várias informações em cima de um dado. Por isso que serve o planejamento estratégico inteligente. Ele te alerta, ele te orienta a você mitigar riscos e melhorar a sua performance. E aí, hoje, existem muitas ferramentas, até ferramentas gratuitas para pequenos empresários que estão começando agora, mas também tem ferramentas boas que não são caras, que elas te apresentam um dashboard. O que é esse dashboard? Ela vai mostrar para você, por meio de cores, de gráficos, de valores, se você está dentro ou está fora do orçamento. Eu chamo e eu conheço esse modelo como gestão à vista. Então, você consegue enxergar que ele vai te dando a um tempo, se for automatizado, ele vai te dando a todo momento que você está gerando essa despesa dentro do seu sistema ou essa receita, ele vai atualizando. Então, esse gráfico ele é muito importante para tomada de decisão. Você analisa o gráfico, você já sabe, olha, isso aqui já está me dando um sinal vermelho, eu já tenho que me preocupar com todas as variáveis desse item, desse recurso, dessa despesa, e eu tenho que revisar tudo de novo. Então, isso é importante. E aí, mudando um pouco agora para outro tema, que é o tema do caixa, tá? Voltando um pouco sobre o planejamento orçamentário, ele abrange uma gama de atividades, de comportamentos, de procedimentos, de processos. Mas eu passei para vocês pelo menos o primeiro passo, que já
com certeza, diante dessa informação, vocês já conseguem ter pelo menos o seu primeiro planejamento orçamentário. Aí, em seguida, a gente tem que se preocupar um pouco com fluxo de caixa. O planejamento orçamentário, ele vai te ajudar, ele é um DRE, que ele vai te ajudar a analisar se a empresa teve despesa, ou melhor, se a empresa teve lucro ou prejuízo. Já o fluxo de caixa é sua liquidez, é quanto você tem no bolso, quanto sobrou de dinheiro, quanto tem de dinheiro para pagar seu contas a pagar e seu contas a receber. Eu vou explicar para vocês a diferença, então, do DRE, que a gente elabora o planejamento orçamentário, e o fluxo de caixa, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. O DRE, ele trabalha baseado em competência, regime de competência, e o fluxo de caixa é baseado em regime de caixa. Vanderleia, qual é a diferença? Que eu não consigo entender a diferença. É simples. A diferença é, competência é quando gera o fato. Por exemplo, contas a receber. Você emitiu a nota fiscal de uma venda de uma roupa hoje, entregou essa roupa para o seu cliente. A nota fiscal, ela foi gerada na data de hoje, então hoje é a competência dela. Só que o cliente vai te pagar por meio de cartão de crédito, e esse cartão de crédito vai ser dividido em 6 parcelas. Então, o caixa só vai acontecer na primeira parcela, na segunda parcela, na terceira parcela. Então, se você vendeu R$ 1.000 e vai receber R$ 100 por mês, o R$ 1.000 é a competência, você ainda não, esse dinheiro não entrou na sua empresa, e os R$ 100 mensalmente é o caixa. Então, por isso que são duas atividades diferentes e que te dão resultados diferentes. Então, vamos lá. Então, como você pode ter um fluxo de caixa forte? Também precisa de um planejamento, também precisa de uma automação e também precisa de um monitoramento. Você precisa ter dentro de um sistema de automação, dentro da sua empresa, para lançar todas as despesas e todas as receitas. E nesse sistema, ele vai te dar o que você tem que pagar 10 dias, 20 dias, 30 dias, 6 meses. Então, você tem um fluxo de recebimento e pagamento. Para isso, você vai poder também planejar. Por exemplo, você vai fazer uma nova compra, você vai analisar quais são os dias que eu já tenho outras despesas pesadas. Por exemplo, você sabe que você paga a folha de pagamento no 5º dia útil, você sabe que se paga os encargos e os impostos próximo ao dia 20. Então, esses dias você já tem que começar a não sobrecarregar o seu caixa. E aí você vai analisando com calma cada fornecedor, como você vai pagar essa forma de pagamento. E tem um monitoramento. É importante também falar sobre o caixa é a questão do equilíbrio, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, entre o que você tem para receber e o que você tem para pagar. Quando isso não acontece, você tem um problema sério, onde você não tem dinheiro para pagar as suas despesas. Dando continuidade, então, o que é que você precisa para ter um caixa forte? Um planejamento estratégico para ter um caixa forte. Você tem que analisar a situação atual, como você encontra hoje de caixa. Você tem que definir metas financeiras. Quanto eu vou, por exemplo, a cada final de mês, eu preciso que eu alcance aí 20% de liquidez entre o que eu recebi e o que eu paguei. Né? E precisa elaborar um plano detalhado para cada rubrica ou cada despesa. Eu vou dar um percentual de 10%, 6% é impostos, 10% é folha, tantos por cento é a despesa administrativa, tantos por cento eu vou aplicar, tantos por cento eu vou transferir, vou fazer de retirada. Então, isso é um planejamento estratégico. E aí, quais são as etapas? Você tem que identificar os processos chaves desse fluxo de caixa. De que forma? Quais as ferramentas que você tem que usar? Por exemplo, eu vim de grandes empresas, grandes companhias, e desde setembro do ano passado, ou melhor, não é isso, desde 2019 que eu tenho uma contabilidade que faz a minha contabilidade da minha empresa. Mas como eu presto serviços para grandes empresas e eu costumo ter contratos de exclusividade, então o meu faturamento ele já está dentro de um equilíbrio, né? E aí eu preciso controlar as minhas despesas. E eu estava fazendo isso de forma manual. Eu estava lançando uma planilha de Excel. E aí eu contratei uma nova contadora que ela me apresentou o seguinte, olha, dentro da proposta, você pode acessar o meu sistema e você pode lançar todas as suas despesas e receitas dentro desse sistema. E dentro de uma certa quantidade de dados, você não precisa pagar a mais. E eu achei muito gratificante isso. Então, desde setembro,
do ano passado que eu venho trabalhando com automação para as minhas despesas pessoais. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar paralelamente às minhas despesas pessoais. Então, eu uso esse sistema. Então, você que tem uma empresa que trabalha muito por meio de planilha de Excel, eu aconselho, sim, procurar uma plataforma, um sistema que você possa trabalhar de forma de automação. Vai te dar eficiência, vai melhorar a sua tomada de decisão e vai mitigar os seus riscos, tá bom? Inclusive, desvios, tanto desvios por equipe, algum desvio, ou até mesmo por erro mesmo de algum lançamento, de alguma falta de controle, pagar uns juros porque esqueceu de pagar um documento, ter um problema com o fornecedor porque esqueceu de fazer o pagamento. Então, é importante, porque o sistema de automação, ele faz tudo por você. Você só lança e ele te controla, ele controla o dia, a hora e todas as suas despesas. E, claro, você tem que aprender, porque muitas vezes o empresário, ele deixa por conta do funcionário. E aí ele não consegue analisar, ele não consegue interpretar, ele não consegue entender. Então, você precisa ter também um treinamento, e não só você, como a sua equipe, sobre esse sistema. Dando continuidade, quais são os benefícios de uma automação? São vários. Olha, o sistema, ele é um sistema de gestão financeira que ele vai te dar os relatórios e os dashboards, como eu expliquei anteriormente. Ele vai controlar o seu contas a pagar, ele vai saber o que você realmente deve a curto, médio e longo prazo. Ele vai controlar o seu contas a receber, a sua inadimplência. Você não pode, para você não esquecer de deixar de cobrar. Ele vai ter interface com a sua contabilidade, onde os seus dados vão ser mais fidedignos e você vai poder se apropriar desses números, desses dados com mais clareza e transparência. Quando você tem estoque, você tem um controle de estoque, você sabe realmente o seu estoque médio, você consegue trabalhar melhor e não ter um estoque alto, porque estoque alto é dinheiro parado, é falta de liquidez, você pode estar perdendo por vários motivos, até perder o produto por vários motivos e não ter prejuízos por estoques parados, não pode ter. Ele vai te ajudar o fluxo de caixa em tempo real. O que seria tempo real? Você vai saber, por exemplo, hoje, quanto você já tem que pagar daqui em 15 dias, daqui 20 dias, daqui 30 dias, e você vai poder se programar. E não você ficar controlando em Excel só o dia da manhã, o dia depois da manhã. Então, ele vai te dar uma visibilidade para você ter tomada de decisões com rapidez e eficiência. E ele vai te apresentar 1001 relatórios. Depende muito do tipo de sistema que você adquire. Um sistema mais simples, eles dão os relatórios mais simples. Os sistemas mais robustos, vão te dar relatórios muito mais eficientes. Isso é uma grande diferença entre as pequenas empresas e empresas que lideram o mercado, porque tudo elas têm de forma automatizada, com eficiência e com rapidez. Ela recebe em tempo hábil suas informações para uma grande tomada de decisão. E você vai ter também uma integração entre vários setores. Então, por exemplo, se você tiver um sistema automatizado, você pode ter ele com RH, ele com a área comercial, ele com a área de vendas. Então, você pode ter uma automação. Eu aconselho, mesmo que seja uma pequena empresa, que tenha um sistema de automação. Não precisa ser aqueles super poderosos, super caros. Tem programas simples, baratos, e que você pode até pedir ajuda ao seu contador para que ele possa te ajudar com esses trabalhos. Então, um controle operacional, trabalhando em cima do fluxo de caixa. Lembra que eu falei o equilíbrio? Então, por exemplo, eu chamo isso de tripé, que é o contas a pagar, o contas a receber e o controle de estoque. A gente precisa ter esses 3 setores, né? Vamos falar assim, em equilíbrio. Por exemplo, eu vou voltar a um exemplo de dono de restaurante. Você é dono de restaurante e você compra refrigerante para vender. Refrigerante Coca-Cola, por exemplo, ela pede, acho que 10 dias para você pagar. E aí você faz um grande evento, um enorme evento, e compra para pagar em 10 dias. Só que você negocia com essa empresa que você vai fazer o evento para ela te pagar com 30, 60 e 90 dias, e não pede nenhum valor de entrada. Como você vai pagar esses fornecedores que você tem que pagar com 10, com 15, com 20 dias? Aconteceu o quê? Um desequilíbrio no seu caixa. Porque você faturou, você tem dinheiro para receber, mas você não tem dinheiro no caixa. Então, é importante você ter um equilíbrio, que é o controle operacional. Você saber qual é o seu ciclo operacional, o seu prazo médio de pagamento, o seu prazo médio de recebimento e seu prazo médio de estoque. Esses
3 pilares são muito importantes para que você não tenha um desequilíbrio financeiro. Quando a gente tem desequilíbrio financeiro, o primeiro passo que a gente dá é buscar recursos de terceiros, e esse recurso é bem mais caro. Se não, deixar de pagar, deixar de honrar com seus fornecedores, com seus funcionários, gerando o quê? Ruído aí muito que pode prejudicar a sua imagem e a sua marca. Inclusive, você pode perder profissionais competentes em virtude do não pagamento dos seus salários, de não honrar com as suas despesas. Então, as etapas essenciais para você monitorar o seu caixa forte você ter indicador chaves, monitoramento contínuo e ajustes proativos. Lembra que eu usei o termo depara? Assim como você planeja um planejamento orçamentário e você faz o depara, você vai planejar um fluxo de caixa, onde você vai fazer o depara. Olha, eu projetei X, só que eu recebi Y. Por quê? Eu projetei pagar e não paguei, fui pagar juros, aí eu tive uma despesa financeira. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro ou por negligência, por esquecimento, porque eu não tenho um controle. Então, isso é importante. E indicadores chaves. As grandes empresas também trabalham muito com indicadores, que chama indicadores de desempenho, KPI, KPIs, que monitoram os seus resultados. Como assim? Através de uma análise vertical, horizontal, diretamente proporcional. Por exemplo, eu sou dono de um hotel. A minha diária média cresce 20%, e as minhas despesas crescem 30%. Então, eu já começo a entender, através do meu indicador, que tem um problema aí. Então, ou eu melhoro a minha receita, melhoro a minha diária, ou eu diminuo os meus custos. Então, esses indicadores, eles sinalizam também onde você pode agir, o que você pode corrigir. Por isso que a área financeira, ela é preventiva, ela é monitorada, ela tem que ser, o tempo todo você tem que ter ajustes proativos. Não dá para você simplesmente deixar o seu financeiro na mão do contas a pagar ou do contas a receber da sua empresa e achar que está tudo certo. Ah, ela está lançando todas as minhas despesas, ela está lançando todas as minhas receitas, e aí você a cada mês é surpreendido. Surpreendido pode ser um mês e outro surpreendido positivamente, como também você pode ser surpreendido negativamente, porque você não conseguiu honrar com seus compromissos, porque você não monitora os seus resultados. Isso é muito importante. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de uns programas de automação que eu conheço e eu indico para vocês. Eu vou até ler aqui, que vocês podem buscar. E aí no mercado, com o seu contador, com os amigos, pessoas, outros empresários, se eles conhecem. É o OMI, que é o que eu trabalho, o sistema OMI, tem o Oracle, NetSuite, tem o Microsoft, tem o TOTS e tem o SAG. Esses são os que eu conheço e que eu digo para vocês começarem a ter um planejamento de automação dentro da empresa de vocês. Aqui é um fluxo de caixa simples, que se você analisar, ele tem um campo chamado previsto e um campo chamado realizado. E do lado ele dá um percentual, se você está dentro ou fora daquela margem de erro. Então é importante você ter o que você projetou do que você realizou. Isso é um planejamento de caixa. Mais uma vez, o que eu estou orientando aqui? Você sair daquela fase de simplesmente apagar incêndio, de simplesmente pensar no amanhã próximo e não saber o que está acontecendo com a sua empresa. E quando você começa a ter um fluxo de caixa controlado, você consegue, por exemplo, analisar o passado, analisar o futuro, fazer cenários, criar cenários positivos, cenários negativos, plano A, plano B, plano C. Aí eu estou projetando crescer, estou projetando me expandir. Mas se não conseguir, aí eu tenho um plano B. Mas se essa ação que eu fiz em marketing não me deu retorno, eu tenho um plano D. Então, o fluxo planejado também vai te ajudar a tomar decisões importantes para a sua empresa. Um outro passo que eu quero falar aqui com vocês, quando eu comecei a apresentação, o treinamento, eu falei o seguinte: qual seria o propósito da sua empresa? Se era apenas satisfazer as suas necessidades pessoais ou fazer com que a sua empresa prospere. O que eu posso falar sobre esse tema? É um dos problemas que eu considero mais grave, principalmente para o pequeno e médio empresário. E hoje eu vejo empresas fechando por esse motivo. Ou seja, ela entende que a empresa é o seu cartão de crédito. E toda vez que ele precisa sair, fazer qualquer coisa com a sua família, viajar,
trocar de carro, trocar de qualquer coisa, ele vai lá e retira da empresa, sem saber se a empresa tem resultado, sem ter um valor programado, e fica tirando. Aí, com o passar do tempo, a empresa faz o quê? Ela não tem mais dinheiro para se manter, ou ela não consegue investir nela mesma para ela continuar. Por exemplo, um produto que você esteja vendendo hoje, não posso, ou melhor, posso até falar como está hoje a internet, como está hoje a necessidade do cliente, o perfil do cliente, a exigência do cliente, o seu produto pode ficar obsoleto, pode ser substituído imediatamente. E aí você não vai ter recursos para fazer o quê? Um novo investimento, para projetar um novo produto. Porque simplesmente você deixa sempre a empresa sem dinheiro. Sobrou 10 mil, você pega. Sobrou 30 mil, você pega. Sobrou 40 mil, você pega. Quando não, você nem se preocupa se sobrou ou não. Você deixa a sua empresa negativa, porque você retira dinheiro para cuidar das suas atividades pessoais. Eu aconselho, se você tem como propósito fazer a sua empresa crescer, pare com isso. Defina, faça um planejamento pessoal da sua vida pessoal, defina suas despesas, suas receitas e retire mensalmente esse valor. E não retire mais, deixe a empresa sobreviver, porque os pequenos e médios empresários estão sucateando suas empresas. Estão tirando dinheiro para se beneficiar e não estão preocupados em fazer com que a empresa cresça, viva e prospere. Então, é muito importante você ter muito claro o que é despesa pessoal do que é despesa e receita da empresa. Então, eu oriento isso, é um dos problemas mais graves que eu considero, além da falta de conhecimento, da falta de estudo, da falta de preparo, de controle, de monitoramento do seu recurso, essa retirada descontrolada, sem saber o que está fazendo. E aí, quando você percebe, a sua empresa não tem fôlego, ela perdeu, ela está sem respirar. E aí você tem que fazer o quê? Vender ativos, tomar dinheiro emprestado, fazer um monte de coisa, gerando mais dívidas para a sua empresa. Aqui é um pequena demonstração que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a gestão à vista. Você, como empresário, você pode deixar dentro da sua sala ou na sala de reunião um painel simples, pode ser na TV, pode ser escrito a caneta, pode ser no painel, onde você coloque as suas metas, o percentual que você alcançou ou não dentro daquelas metas, e ela fique sempre te demonstrando mensalmente onde você conseguiu eficiência, onde você precisa melhorar. Isso vai fazer com que você trabalhe em prol da sua empresa. Então, é uma gestão à vista, onde vai te mostrar a saúde, o termômetro, o guia, o farol da sua empresa. É muito importante você trabalhar. Esse é um pequeno modelo, mas você pode se adaptar de qualquer forma. Então, a gestão do fluxo de caixa é um dos maiores desafios das empresas. Você precisa entender que se você não cuida, se você não é como eu posso dizer, o dono do seu dinheiro, ele vai mandar em você. Ele vai vai fazer o melhor. Não estou achando a palavra correta. Mas o dinheiro, ou você vai ser refém do seu dinheiro, ou você vai ser o governador do seu dinheiro. Você tem que escolher o que você quer. Você quer que ele dite as normas, ele dite as regras da sua empresa, ou você quer ditar as regras e as normas da sua empresa? Termino aqui com essa pequena apresentação. O meu propósito é treinar pessoas. Gosto também da área financeira, sou líder, sou empresária, sou palestrante e tenho o maior desejo de ajudar as pessoas a construir um futuro melhor e, principalmente, a fazer com que a sua empresa cresça e prospere. Obrigada.